Olá, está começando o Repercute Paraná, um programa de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. Diariamente encontramos nos veículos de comunicação notícias a respeito da violência sofrida por gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. A motivação é sempre a mesma. Não há motivação plausível que possa ser explicada, apenas um ódio irracional que muitas vezes é ampliado por autoridades públicas. A violência não atinge apenas a comunidade LGBT, mas aos familiares e amigos e ao círculo de pessoas próximas que convivem com essas pessoas. Para falar sobre esse tema, convidamos no estúdio do nosso Repercute Paraná o presidente da ONG Dom da Terra, Márcio Marins, e a secretária-geral do Grupo Dignidade, Juliana Souza. Márcio, Juliana, sejam bem-vindos ao nosso Repercute Paraná. Eu acho que antes da gente entrar, especificamente nessa questão da violência que a gente quer abordar também ao longo do programa, Márcio, podia começar fazendo para a gente aí, talvez até de forma resumida, uma lista de quais são os principais problemas que a comunidade LGBT enfrenta hoje no Brasil? Bom, boa tarde, Paraná, boa tarde, Juliana, Daniel. Principalmente a ausência de legislação. A falta de uma lei que criminalize a homofobia alimenta setores conservadores que acabam se sentindo à vontade com tanta impunidade. E nós, lésbicas, gays e bissexuais, travestis e transexuais, continuamos enfrentando diversos problemas na área de educação, na área de segurança pública e principalmente na área de saúde. Digo por conta do atendimento, principalmente às travestis e transexuais dentro do sistema de saúde, e que esses indivíduos, tanto transexuais masculinos quanto as transexuais femininas, não têm o seu direito de uso de nome social e acabam passando por diversos constrangimentos. Isso sem falar da violência, que ela é cada vez maior. E creio que acho que já posso até estender dizendo que isso é alimentado cada dia mais por setores religiosos fundamentalistas que estão no poder, que estão ocupando espaços públicos, tipo câmaras de vereadores e vereadoras, Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional, e junto com a bancada ruralista, fazendo pressões para que leis que sejam pela garantia dos direitos desse segmento da população, que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, não sejam aprovadas de forma nenhuma. Diante dessa situação, Juliana, foi lançada agora recentemente a plataforma pelos direitos LGBTs. Você podia comentar para a gente também um pouquinho sobre essa plataforma, em especial, quais são os pontos que ela traz, essa ausência de leis que está citada, qual é além de toda essa pressão das bancadas fundamentalistas, da bancada ruralista, o que mais faz também travar a pauta LGBT no Congresso? Bom, essa já é um ato que tem acontecido durante 3 anos, é o 3º ano consecutivo, que a ABGLT, que é a Associação Brasileira de LGBT, tem feito. Então, eles montam uma plataforma e apresentam aos candidatos e pedem que eles assinem e se comprometam com a pauta LGBT. Esse ano foi feito de uma maneira diferente, a gente debateu dentro da entidade, eu e o Márcio também fazemos parte da ABGLT, a questão de pensar que cada esfera, cada candidato, candidato dessa eleição tem uma autonomia dentro do seu cargo. Então a gente especificou e colocou as pautas e as propostas específicas para cada cargo. Então a pessoa entrava no site da BGLT e selecionava quais pautas que ela ia se comprometer e assinava o documento, e enviava para a BGLT. Aqui em Curitiba a gente conseguiu fazer um ato, foi dia 22. Segunda-feira, última segunda. No Sindijor, no Sindicato de Jornalistas. Então, alguns candidatos estiveram presentes. Lógico que o mínimo, A gente teve só um candidato a governador presente, alguns deputados estaduais e acho que 2 ou 3 candidatos a deputados federais apenas, que se comprometeram com a pauta, assinaram um compromisso. 9.
ao todo. 9 ao todo, né? Que dentro desse leque, que são mais de 300 candidatos no Paraná todo, né? É ínfimo. As pautas vão desde a questão que o Márcio já citou, da saúde, né? O respeito às pessoas transexuais, a questão de que as pessoas que estão candidatas se comprometam também a barrar a atuação da bancada evangélica no sentido de apoiar as pautas da comunidade LGBT nas leis que são propostas, como a da criminalização da homofobia, que foi apensada a proposta do novo Código Penal, né, que dentro do Código Penal também seja colocada a questão de orientação sexual, identidade de gênero, respeito à diversidade sexual, né, entre várias outras coisas de segurança pública, que para a gente é necessário. A gente precisa ter dados dessa violência. Hoje em dia, o único dado que a gente tem é recolhido pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que é feito pelo Disque 100, ou seja, as pessoas que ligam e denunciam, que a gente consegue fazer esse apanhado, fazer um levantamento dessas pessoas que fazem a denúncia. Só que o número de pessoas que é violentada diariamente e que não tem coragem, muitas vezes pela homofobia internalizada ou pela homofobia institucionalizada, porque quando você chega numa delegacia você sofre uma segunda violência, porque o que você vai ouvir quando você chega numa delegacia é sapatão mesmo, o que você queria que acontecesse, é viado, estava dando bandeira, tinha que acontecer, por que você não se cuida? Então, a pessoa acaba não denunciando, então os nossos dados não são realísticos, os dados que a gente tem da violência no Brasil não são verdadeiros. Então isso precisa mudar, a gente precisa que dentro do SUS, quando a pessoa vai fazer um atendimento por causa de alguma violência, algo assim no hospital, tenha esse campo, que tenha o campo do nome social também em respeito às pessoas trans, que nas delegacias também tenha a questão de orientação sexual para a gente poder qualificar o crime de homofobia. Logo, nós temos uma subnotificação, consequentemente um subregistro, são cerca de 350, 360 homicídios no Brasil inteiro, só em razão da orientação sexual e identidade de gênero. Claro, isso também está no campo da subnotificação, são apenas os casos que são recolhidos pelas organizações, enviados para o Grupo Gay da Bahia, que faz a sistematização. Então, pessoas continuam perdendo a sua vida só em razão da sua orientação sexual e identidade de gênero. E acreditamos que esse número seja muito maior do que nós temos aí, esse registro. E tem mais, né? Tem a família também que não quer denunciar que o filho foi assassinado. Já escutei mães falarem o seguinte: já sofri porque perdi o meu filho, agora vou ter que sofrer para assumir que ele morreu porque era gay. Nós temos um problema muito grande com a segurança pública. Precisamos, de fato, um campo nos boletins de ocorrência, nos formulários de boletim de ocorrência, para tipificar esse tipo de crime. Uma vez, homofobia ainda não é crime, mas pelo menos registrar que a intenção do crime foi por conta da orientação sexual, a motivação. Sim. E essa baixa participação que a Juliana citou aqui, por exemplo, num movimento como esse, de se comprometer com as pautas, de ir lá assinar a plataforma e tal, também, né, é um reflexo do nosso Congresso atual. Né? A representação hoje, salvo engano, limitada aí ao deputado Jean Willis, né, assumidamente, mas como é que a comunidade trabalha nesse sentido de levar essas pautas para o Congresso Nacional, entendendo que não, né, além dessas pautas específicas, claro, a pauta tem uma transversalidade de vários assuntos que tramitam no Congresso. Né? Eu acho que dá para citar, por exemplo, aí o que foi a batalha agora pelo Plano Nacional de Educação, né? A forma como as pautas foram inseridas e tal, e como é que se trava essa luta no dia a dia, num espaço, né? Se na sociedade já há esse sentimento, né? Por conta de toda a forma como a sociedade está constituída, né? Com o seu machismo, com o seu racismo, com a sua homofobia já cristalizada, como é que se dá no Congresso, que é um espaço ainda mais hegemônico desse tipo de pensamento? Nós temos uma frente parlamentar que atualmente ela não tem funcionado como já funcionou um dia. Até porque vale ressaltar que senadoras
e deputadas e deputados que já defenderam a pauta LGBT não conseguiram se reeleger nos seus estados exatamente por defender os direitos desse segmento da população. O que nós fazemos no Legislativo é um trabalho que ele não tem um apoio financeiro, que é um trabalho de bater de porta em porta, de gabinete em gabinete e tentar fazer essa incidência política. E muitas das vezes o problema não está nem só no Legislativo. Passamos por diversas conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional. Já tivemos a segunda Conferência Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da População LGBT, mas que, na verdade, ela fica no campo do relatório e, para a prática, muita coisa não sai. Tivemos a construção de um Plano Nacional de Políticas Públicas para LGBT, que não foi implementado nem em 25% das suas ações nos últimos 4 anos. Acho que uma das formas que também a gente tenta se organizar é partidariamente, né? Alguns partidos, que são muito poucos, têm setorial LGBT e posso até dizer que, pelo menos o meu partido aqui municipalmente e no estadual também não tem essa organização, mas o PSB é um partido que foi o primeiro a montar o setorial LGBT no Brasil. Uma né? secretaria na Executiva Nacional. Então, assim, a gente tenta se organizar através dos partidos também, né? As pessoas que são partidárias tentam também fazer esse movimento dentro dos partidos para estar pressionando os seus candidatos a assumirem essas questões, né? Porque também não adianta, depois que a pessoa foi eleita, a gente chegar e ficar batendo no gabinete, se ele não tem esse comprometimento, se o partido não tem esse comprometimento. Então, é sempre um trabalho de formiguinha. E como o Márcio falou, a gente, enquanto instituição no movimento social, a gente não tem nenhum apoio financeiro. As ONGs, muitas vezes, se mantêm com um trabalho voluntário de pessoas que acreditam naquilo, né? E quando concebem uma verba, é uma verba específica para um projeto que tem que ser executado com aquele X número de pessoas e que você não consegue remanejar, porque é uma verba, né, que já está para aquele projeto, com rubricas e tudo mais. Então, a gente vive da fé das pessoas que acreditam na causa, que doam o seu tempo, estão ali se voluntariando para fazer esse serviço, né? E da vontade de não ser o próximo a ser espancado ou assassinado. Eu ia justamente abordar essa questão, Márcio. Como é que é esse debate dentro da própria comunidade, né? Porque assim, nós sabemos que há, pelo menos estatisticamente, né, a medição, a aferição pelos institutos governamentais de que a população homossexual aumenta no Brasil. Agora, não significa necessariamente que todo gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual se identifica de cara com a pauta do movimento, ou se torna um ativista, ou participa dos grupos organizados, das instituições e tal. Como é que é essa realidade para vocês, na prática? Bom, é muito difícil. Hoje nós temos uma juventude que está muito longe, eu digo, não estou generalizando toda a juventude, mas eu estou falando pelo número total, de aderir a trabalhos e projetos em organizações, ou até mesmo achar que as organizações não precisam existir de forma nenhuma. Nós temos dificuldade de adesão, mas como frequento outros movimentos sociais, eu vejo que isso não é só no movimento LGBT. Cada vez menos negros e negras estão aderindo ao movimento negro, cada vez menos mulheres estão se identificando com os movimentos feministas, e a mesma coisa acontece com o movimento LGBT. Nós temos essa dificuldade até porque hoje, com todo o retrocesso que vivemos aí nos últimos anos e com o aumento da violência e discriminação às pessoas LGBT, nós temos um mínimo de abertura que, comparando com a minha juventude, no final dos anos 80, logo após o final da ditadura, temos uma abertura e uma liberdade que não tínhamos antes. E cada vez menos, por mais que tenham esforços coletivos dos grupos, das organizações para fazer formação política, temos cada vez menos adesão e parte da galera acha que é necessário se organizar, uma outra acha que não é, e é cada vez mais difícil esse trabalho. Até essa questão do aumento de número, acho que não é um aumento de número, é que com as liberdades que a gente foi conquistando, né, ao longo da história, as pessoas se sentem um pouco mais à vontade de estar se assumindo. Mas ainda, né, a homofobia internalizada influencia nessa questão. As pessoas não querem assumir a militância, porque assumir a militância é se colocar em visibilidade e em risco.
A partir do momento que você vai se colocar dentro de uma ONG para militar um espaço, você vai estar sendo visibilizado por ele. E nisso também você vai estar se colocando em risco para que todo mundo descubra que você é LGBT e possa te perseguir na rua, Claro. né? Existe essa preocupação também, né? Principalmente por causa dos casos de violência que já acontecem hoje com lideranças LGBT. Um bom exemplo disso, temos aí 2 processos, né? O da homofobia internalizada, o medo, e da criminalização dos movimentos sociais como um todo. Esse é um processo porque todos os movimentos estão passando. E bom exemplo disso, né, que defensores e defensoras de direitos humanos estão sendo ameaçados, tendo suas contas hackeadas, de e-mail, telefone, e nós, eu e Juliana, por exemplo, e mais 12 pessoas, fomos 14 aqui no estado do Paraná, e passamos por um período de 1 ano e meio de ameaças, de invasão de site, de fakes em redes sociais que só depreciavam a nossa imagem, tentavam nos desarticular, acabar com as nossas relações sociais, e inclusive com ameaças de mortes, com requinte de crueldade que é difícil até de narrar. E até o uso do nosso nome em situações de ameaça, né? Eles usavam o nome dos ativistas para entrar em contato com instituições nacionais, fazendo ameaças para essas instituições e nos imputando crime, né? Também tinha essa situação. Sim. Então escreviam em nosso nome para pessoas, sei lá, como Marina Silva, imputando crime de racismo, entre outras situações. Então, isso também enfraquece, né? Porque quando você convida uma pessoa para participar de um movimento e ela vê essa situação acontecendo com você, ela se sente fragilizada, né? Então, fica difícil para a gente também conseguir agregar mais pessoas. Esse discurso, então, em especial o discurso genérico que a gente escuta, principalmente nos últimos anos para cá, contra a política de forma geral, né, o discurso contra as instituições, o discurso da desconstrução da participação política, que vem também junto com o crescimento de um discurso de ódio, né, de um discurso de perseguição, os movimentos, ele foi mais sentido pelo movimento LGBT? Acho que ele também foi sentido, também, né? Não porque diria mais. Quando a gente passeia em todos os movimentos sociais, porque a gente acaba militando em todas as áreas, a gente também não se fecha só na nossa, porque a gente não vai acabar com a homofobia só com a comunidade LGBT, a gente precisa de que todas as pessoas encampem esse movimento, então por isso também a gente participa de outros movimentos como o movimento negro, o movimento de mulheres, né? E a gente percebe que isso é geral, como o Márcio falou, é um reflexo da sociedade que a gente vive hoje, em que as pessoas acreditam que não há necessidade de lutar, porque elas já têm muitas conquistas, né? Então acho que é um problema geral da nossa sociedade, reflexo aí de tantas coisas que tem acontecido, né? Agora, né, só para a gente fechar esse primeiro bloco, você falou um pouco dessa questão de que as pessoas muitas vezes quando se aproximam do movimento sentem um pouco essa insegurança, né, ao ver, por exemplo, esses episódios de violência ao qual as lideranças são submetidas. Mas também não existe uma fórmula, né, uma maneira de dizer, olha, quais são os cuidados que a gente toma para evitar esse tipo de problema, né? A gente se comporta desse jeito, a gente cuida para não se expor assim e tal. Mas quais são os cuidados e as medidas, em especial, que vocês que estão no movimento, né, na frente do movimento, têm essa visibilidade, tomam, né, no dia a dia? Olha, eu não tinha esse cuidado e demorei muito para perceber o quanto nós, lideranças e defensores e defensoras de direitos humanos, nos colocamos em risco diariamente. Mas depois que eu tive meu apartamento visitado, minhas contas hackeadas, ligações, eu comecei de fato a me preservar um pouco mais nas redes sociais, não utilizar o mesmo caminho todo dia para ir do meu ateliê ou da sede da ONG para casa. Assim, mudou toda a minha rotina. Eu já não conseguia parar num fim de semana com os amigos e amigas e distrair, me divertir um pouco, ficar sentado num bar, sem estar alerta, tomando conta de tudo o tempo inteiro, se tem um grupo que parece um grupo de neonazistas, dependendo da localidade da cidade, mexe um pouco com a nossa rotina. E alguns cuidados que são esses de se expor menos, andar menos em alguns períodos da noite. É que fica difícil querer falar também em cuidados, porque as pessoas têm
trajetos, né? Elas vão para o trabalho, elas vão para a escola, para a faculdade, todos os dias elas têm horários, tem coisas que elas não vão conseguir mudar. Acho que o que a gente faz mais, pelo menos eu também escrevo para o site Parada Lésbica, tento fazer isso, né, falando para as meninas, são as formas de se defender. Porque talvez, por mais que você tente evitar, uma hora ou outra alguma coisa vai acontecer, um tipo de violência. Seja física, verbal, psicológica, uma hora na nossa vida isso acaba acontecendo. E, infelizmente, essa é a nossa realidade. Então a gente fala sobre as maneiras de se defender com isso. Então sempre fazer um BO, sempre ligar no Disque 100, né, fazendo a denúncia, porque a gente precisa desses dados, então a gente precisa que as pessoas denunciem, né? E os órgãos competentes que podem atuar na defesa, né, procurar as ONGs na sua cidade, ou uma Secretaria de Direitos Humanos, caso ele exista. Tem algumas cidades que têm centro de referência de atendimento a pessoas LGBT, são poucos, infelizmente, no Brasil, mas tem cidades que têm. Então, essas medidas que têm que ser tomadas também para não deixar as coisas acontecerem e naturalizar a violência. A gente tem que parar com essa atitude. Muitas vezes as pessoas falam, tipo, eu sofri uma homofobia, mas eu não vou falar nada porque, tipo, foi a primeira vez, ou, tipo, eu acho que vai ser a última. Isso não pode acontecer. A violência não pode ser naturalizada e a gente precisa sempre estar informando as pessoas e os órgãos competentes, né, e pedindo ajuda, de certa forma, para que isso se resolva e não fique na impunidade. Ou tentar escalonar, muitas vezes, né? Foi mais grave, foi menos grave e tal, e aí releva. Mas, enfim, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e a nossa ideia é voltar já no próximo bloco contando especificamente essas histórias, né? O que é essa realidade da violência, como é que ela se materializa na prática, na vida da comunidade LGBT. Repercute, volta já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai! Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho. Uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná, conversando hoje com a Juliana e o Márcio Marins sobre a realidade vivida pela comunidade LGBT aqui no Paraná. Juliana, você foi recentemente, como você colocou no bloco passado,
alvo aí de uma série de violências, né, de ligações, de ameaças, difamação na internet, perseguição. Como é que foi esse caso para você, né? Quais foram as ações que aconteceram, quanto tempo durou isso e qual o encaminhamento que foi dado no teu caso especificamente? Na realidade começou em setembro de 2012, né? Várias lideranças do movimento LGBT, principalmente aqui de Curitiba, começaram a sofrer ameaças, então ligações, recebiam e-mails com ameaça de morte, com requintes de crueldade, como o Márcio falou, inclusive com envio de imagens do que faria, né, se encontrasse a gente na rua ou em algum lugar, que era para a gente tomar cuidado ao andar. O uso do nosso nome para escrever para instituições nacionais, né, difamando a gente. Então, a primeira atitude que a gente fez foi fazer o BO, né, a gente entrou em contato com a Secretaria de Direitos Humanos, eles nos deram a indicação de fazer o BO numa mesma delegacia, todas as pessoas que estavam passando por essa ameaça. Logo após isso, a gente teve o acompanhamento do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, né, foi averiguado o nosso caso, a gente passou por umas entrevistas, então eles começaram a acompanhar o caso das pessoas que tinham as ameaças mais recorrentes, né, porque era esse ameaçador, ele focou em algumas lideranças em específico, né, então tinha essa preocupação da Secretaria também em salvaguardar a gente, né. Também daí os próximos BOs foram feitos na Delegacia de Cybercrimes, porque é a delegacia especializada, então, em crimes com anonimato, né, então como eram ligações anônimas e os e-mails também, né, não tinham autoria, foi por cybercrimes, né, o processo correu pela delegacia. A gente até teve toda uma ajuda do Dr. Demetrios, temos que agradecer a delegacia, né? Eles fizeram todo como posso dizer, a força-tarefa? Uma força-tarefa para ajudar a gente, porque era muita coisa. A gente chegava aí, às vezes, 3 vezes por semana na delegacia com materiais impressos, prints de telas dos fakes que eram feitos no Facebook, IP de e-mail que era identificado, ou os que a gente não conseguia identificar para levar para a delegacia tentar, né? A delegacia, por sua vez, encaminhava para a vara de investigações, que também enviava para o Ministério Público, né? Que pedia a quebra dos IPs. Só que tudo isso é um processo muito lento. Então, como disse o Márcio, foi 1 ano e meio de ameaças constantes. Todos os dias a gente tinha um fake no Facebook, ou era um e-mail que recebia, ou era uma ligação. E tinham casos mais graves, né? Tem um casal de lésbicas que a gente conhece que também teve sua casa pichada, a pessoa, quando ela saía do seu local de trabalho para fumar um cigarro, o ameaçador mandava e-mail dizendo: eu acabei de te ver, você estava com a roupa tal, em tal local. Então, era uma situação de medo absurda, né? E como esse processo muito lento, e a gente não tinha formas de tentar agilizar ele, porque é um procedimento judicial, né? Dependia do Google também? Dependia de empresas, né, da internet responderem, os provedores de e-mail, os provedores de internet. E nesse ano, né, em fevereiro, uma das pessoas que teve o seu IP quebrado foi intimado para comparecer na delegacia e depois de várias intimações acabou admitindo, né, o que tinha saído do seu computador de casa e a audiência foi marcada. Então agora o nosso procedimento vai ser participar da audiência criminal e logo que esse processo se inicie também entrar na vara civil com processo, porque infelizmente a gente tem alguns problemas com o nosso Código Penal e principalmente nas questões de internet. Talvez por ser um caso muito novo, né, essas questões de ameaça e tudo mais, precisa de uma renovação no nosso Código Penal para que agrave essas ameaças, né, e que seja realmente cobrado das pessoas que fazem isso uma resposta e que elas paguem pelo que elas fazem, né, porque hoje em dia fica tudo muito as pessoas, elas ficam acreditando na impunidade, né? Eu estou utilizando da internet, de um computador, ninguém nunca vai me achar. Sim. E se achar não vai acontecer nada. Então, eu acho que uma das coisas que a gente também tenta com esse processo é mostrar para as pessoas que isso não vai ser dessa maneira, né? A gente não quer que as pessoas fiquem impunes e por isso que as pessoas precisam denunciar, porque pode ser um processo lento, mas isso vai acontecer, né? A delegacia vai investigar, os órgãos competentes vão estar no auxílio das pessoas para que uma atitude seja tomada. E agora, para a gente é esperar a audiência e seguir esse processo até ele ter um fim, né? Não deixar morrer na praia também. E muitas vezes as pessoas olham, né, para caso, processo como esse, mas isso é na internet, é virtual e não sei o quê. No caso de vocês especificamente, né,
houve questões de perseguição, quer dizer, né, o pichamento da casa, ligações de madrugada, quer dizer, há toda uma perseguição que, como o Márcio falou no bloco passado, muda a rotina, né? Assim, como é que foi para vocês? Mas vocês chegaram a temer, por exemplo, pela própria vida? Tiveram que, além de mudar o roteiro do caminho, às vezes talvez tentar se disfarçar, ter que mudar um pouco, né, mexer na aparência física para não ser reconhecido, né? Eu acho bom a gente dar a real para os nossos telespectadores, para quem está vendo, porque muitas vezes as pessoas escutam um relato como esse, mas não foi nada demais, não foi tanto assim. Como é que foi para vocês? Como é que vocês se sentiram nesse... Eu pensava que eu era uma fortaleza e em determinado período desse processo eu me vi totalmente desestruturado psicologicamente. Eu já não trabalhava direito, não conseguia fazer as minhas atividades no movimento também da mesma forma, e eu me enganava. Eu dizia que não era... Márcio, tem tal evento, tem um seminário, tem uma palestra, e eu acabava inventando uma desculpa para não ir. E no final das contas eu só estava fugindo daquilo que estava me colocando em uma situação vulnerável, em uma situação de risco. De fato, foi uma situação de terrorismo aquilo, né? Terror psicológico total. E, enfim, a gente acaba, depois da situação, vendo que você teve muito mais danos e sequelas do que você enxergava dentro daquele período. E nós, defensoras e defensores de direitos humanos, vivemos isso diariamente. Seja numa situação dessa, que era de ameaça, como nós já falamos aqui, até identificar a roupa que a gente estava vestindo, ou seja, o cara está me vigiando. E até situações mais extremas, né, que também não podem ser descartadas, que acontecem. Logo que eu cheguei em Curitiba, eu fiz uma contracampanha, junto com algumas outras lideranças, uma contracampanha a uma campanha fascista nazista, que era Limpe Curitiba, mate um negro e um gay por dia. 2005 isso, né? 2005, exatamente, foi quando eu chego em Curitiba, e trabalhamos contra essa campanha, demos algumas entrevistas, foram identificados os indivíduos que estavam adesivando algumas localidades do centro de Curitiba e foram presos. Infelizmente, eles saíram logo porque eram filhos de promotores, desembargadoras, e, enfim, não responderam pelo crime pelo menos pelo crime de racismo, já que homofobia ainda não é tipificada como crime. E 3 meses depois, a recompensa foi um espancamento de... Eu e meu companheiro, na frente da sede da organização, na Praça Carlos Gomes, fomos espancados a ponto de chegar no hospital e ter que ficar internado 3 dias. A violência ela é muito grande e tudo que a Juliana estava falando aqui sobre denunciar, vale lembrar, não sei de quem é a frase, mas é uma frase que eu gosto muito dela, que o silêncio só protege o agressor. Então não silencie nunca, denuncie toda forma de violência e discriminação. É que eu acho que tem isso que o Márcio fala, que quando a gente se coloca na questão da militância, a gente imagina que uma hora ou outra isso vai acontecer. A gente entende isso como um risco das nossas escolhas políticas. Agora, acho que quando chega no nível de atacar as pessoas que estão perto da gente, mas que não fizeram essa escolha, que foi no caso da minha esposa, quando eu vi ela também sendo atacada por esse ameaçador, tendo fake feito no Facebook, recebendo ameaças sobre o trajeto que ela faz, né, para a faculdade, daí sim eu acho que me desestabilizou. Até então eu estava achando, não, é mais um maluco, isso vai passar. Porque é o que passa na nossa cabeça, porque a gente recebe ameaças constantemente, né? Pessoas que têm esse ódio restrito, essa homofobia e que acabam disseminando isso de uma maneira ou de outra. E hoje em dia com a internet isso só tem facilitado para as pessoas disseminarem seu ódio, né? Mas quando isso atinge as pessoas que a gente conhece, eu acho que que a gente tem esse carinho e tudo mais, para mim foi quando me desestabilizou, que quando eu comecei a pensar, não, pode acontecer alguma coisa. E eu sou conhecida por ter o cabelo colorido, até quando começaram as ameaças foi porque eu era candidata e estava com o cabelo roxo. E a partir do momento que isso começou a me desestabilizar e eu achei que não era só mais uma ameaça virtual e poderia se tornar uma violência física, eu passei esse período de 1 ano e meio com o cabelo descolorido,
sem estar colorido, para poder andar na rua, porque eu ando muito a pé, então eu ficava pensando, eu vou estar andando na rua, se eu tiver com o cabelo colorido, essa pessoa vai me enxergar de longe, tipo, eu não vou ter como me... Então esse é um dos cuidados que talvez eu tenha tomado nesse período. A garota do cabelo lilás? Que foi parar que é uma coisa que eu gosto, que não só me representa, mas eu acho que representa a minha luta. Mexeu com a sua própria identidade. Mexeu na minha identidade, porque o cabelo colorido tem um sentido, né? Ele traz uma bandeira, né? Eu tento representar as bandeiras nas quais eu acredito através disso também. Então, eu me senti desestabilizada nesse sentido também. Eu não podia ser mais quem eu era, porque eu não podia estar da maneira como eu me vejo. E tomando cuidado aonde você vai, o que você faz, nunca tá andando sozinha, sempre avisar todo mundo para onde você tá indo, que horário você chega, se chegou, se não chegou. Então, coisas que eu não tinha, porque a gente tem uma vida, de certa forma, tranquila, né? Tipo, corre para a ONG, corre para o trabalho, vai de um lado para o outro e não tem essas preocupações. E aí, a partir desse momento, se alguém começa a andar devagar do seu lado, você já começa pensar em acelerar o passo, e tipo, eu vou me desviar dessa pessoa, vou mudar o caminho. Então, esse tipo de coisa acontece. O telefone, até hoje, eu não atendo mais da mesma maneira. Eu atendo o telefone perguntando quem é e sempre de uma maneira muito grossa, né? Isso eu acho que eu não vou conseguir perder, porque não uso o telefone dentro de casa, ele fica dentro da bolsa, guardado. Não entro na internet no final de semana, dificilmente, para evitar essas coisas, porque acabava com o meu final de semana. Era sábado de manhã, eu ia ver meus e-mails, eu via aquelas imagens de pessoas assassinadas e o cara dizendo que ia fazer aquilo comigo. Então, acabava com o meu final de semana. Tipo, todos os planejamentos que eu tinha, a minha vida social acabou, né? Eu ia do trabalho para casa, de casa para o trabalho, também evitava as reuniões. Isso acabou muito com a minha militância também, no sentido de que tipo, eu parei de participar da ONG tão ativamente quanto eu estava participando, entre outras coisas, né? Sim, parece que essa é uma das intenções de alguns agressores, né? Nos afastar, nós somos defensores dos direitos humanos, nos afastar daquela nossa rotina de promover os direitos de determinado segmento social que é perseguido. Quer dizer, um ano atrás, por exemplo, você não se imaginaria num programa como esse, aparecendo, se expondo dessa forma, não, né, jamais. Enquanto estava acontecendo toda essa situação. Há uma parte da imprensa e uma parte da população ainda corrobora muito com esse discurso de que aumentou muito essas manifestações de ódio, a forma como as pessoas hoje colocam isso, externalizam, a quantidade de agressões, de violência também praticada. Porém, tem outra tese sobre isso que diz que não, na verdade não aumentou tanto assim em número de casos, o que aumentou na verdade foi a visibilidade desses casos, foi a publicização desses casos. Como é que vocês enxergam essa questão? Eu acredito um pouco de cada. Olha, a princípio eu não acreditava que tinha aumentado em números absolutos, os casos eles só tinham mais visibilidade. Hoje, vou repetir, por mais que a comunidade LGBT tenha convivido com alguns retrocessos aí, nós avançamos de alguma forma. Nós temos leis que proíbem discriminar pela orientação sexual e identidade de gênero em mais de 15 estados, especificamente, mais objetivamente, em 17 estados, mais de 100 municípios têm o mesmo tipo de legislação que proíbe discriminar pela orientação sexual e identidade de gênero. Hoje, o casamento, passamos pela união estável, pela parceria civil, e hoje nós temos o casamento civil reconhecido judicialmente, o Poder Legislativo avançou bastante, e creio que esses avanços do movimento LGBT, eles estão levantando uma onda de reações de setores conservadores. Quanto mais a comunidade LGBT avança no sentido de garantir e promoção dos seus direitos, os setores conservadores atacam de forma mais veemente, de forma mais direta e protegidos por uma situação de... Até pelo poder econômico. Exatamente. Né? Porque esses setores conservadores, eles são poderosos no sentido de agregar setores econômicos que têm, né,
condições disso? A bancada ruralista, a bancada evangélica, né? Eu ia falar de fato disso, do desrespeito à laicidade do Estado brasileiro, ou seja, a interferência de alguns setores religiosos fundamentalistas no Estado. Isso tem aumentado muito. Eu creio que esse seja o maior motivo dos retrocessos que a gente tem vivido, que é o avanço do fundamentalismo religioso interferindo diretamente no Estado, nas políticas públicas, na legislação, enfim, em todas as áreas. Nós temos que conseguir, de alguma forma, frear esse avanço. Porque eu não, enfim, sem querer ser dramático, eu consigo enxergar uma fogueira em praça pública, se a gente continuar da maneira que a gente está indo. E eu acho que, historicamente, quando você para ver a história de todos os movimentos sociais, né, quando os negros começam a se rebelar contra as segregações e, né, contra a discriminação racial, também existe isso, né? É um processo reativo. Vem essa reação da sociedade, né, conservadora, né? Então, quando as mulheres também resolvem se manifestar para conseguir seus direitos iguais, em todas as áreas também existe uma reação da população e o aumento do número de violações conservadora nisso, e aumenta o número de violações. Eu acho que, nesse sentido, aumenta os números realmente por essa análise que o Márcio faz, né? A partir do momento que a gente avança, mesmo que seja minimamente, e é minimamente, porque não conseguimos nem 1/10 do que queríamos, né? As pessoas conservadoras, né, os grupos conservadores se unem e também reagem de uma maneira mais forte, né, mais visível. Vamos fazer mais um rápido intervalo e, na verdade, eu ia começar um outro assunto aqui que vai demandar um pouquinho mais de tempo para a gente poder trabalhar, que é o impacto que isso tem tido no debate eleitoral, né? Nós estamos aí às vésperas da eleição e sabemos que, em especial, essas pautas da plataforma, as pautas da comunidade LGBT também estão incidindo diretamente, né, no que a gente tem visto no cenário nacional, no cenário estadual nessas eleições. Então, Repercute vai para o intervalo e voltamos já já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta com o nosso último bloco do Repercute Paraná.
Então vamos partir para a questão das eleições. A gente falou um pouco lá atrás, no primeiro bloco, do lançamento da plataforma, né? Quer dizer, há uma série de propostas, de reivindicações da comunidade LGBT que tem também, de certa forma, pautado, né, o debate dessas eleições. A gente sabe que a comunidade, com todas as suas dificuldades, aquilo que a gente já expôs aqui, tem conseguido dar uma certa visibilidade, né, para essas pautas. E agora, como é que vocês sentem, né, nessa reta final de campanha, de eleição, o posicionamento, né, dos candidatos com relação à pauta da comunidade LGBT? Eu não sei você, mas eu vejo até pela última eleição que teve para presidente que a gente vira meio que moeda de troca, né? Sim, claro. A gente uma coisa que vale a pena em certos momentos e em outros a gente é renegado, né? Que foi o que aconteceu em 2010 nas eleições para presidente, em que os candidatos até então estavam apoiando as causas LGBT e a partir do momento que um começou a jogar contra o outro essa questão, aconteceu muito também no governo na prefeitura de São Paulo em 2012, né? Essa pauta de que a gente virou de um momento pessoas que eram benquistas e apoiadas a pessoas renegadas na sua plataforma de candidatura, né? Que é um exemplo com o governo federal, em 2010. Retire do PNDH3, do Programa Nacional de Direitos Humanos, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a criminalização da homofobia, que nós, evangélicos e ruralistas, votamos junto com o governo a reforma do Código Florestal. Ou seja, trocaram as pautas, nós viramos moeda de troca, de fato. Mas isso aconteceu nessa eleição também. Eu não sei se vocês viram, teve um vídeo do pastor Silas Malafaia dizendo que o candidato dele, que é o pastor Everaldo, né, do PSC, foi um candidato criado simplesmente para agregar votos das pessoas, né, do segmento evangélico, e que ele, sabendo que não ia ser eleito, todos eles têm essa ciência, fizeram isso para que no segundo turno as duas pessoas que vão para o segundo turno negociem com eles. E eles só vão negociar com as pessoas que simplesmente disserem que não vão apoiar nenhuma causa LGBT e nem as causas feministas também, né? Então, você vê como que é maquiavélico o plano, né, dessas bancadas organizadas, desses grupos conservadores. Então, você cria um candidato que você sabe que não tem condições de se eleger, para simplesmente poder negociar essa porcentagem de votos que você vai ter no primeiro turno no segundo. Então, acho que esse é o maior exemplo que a gente pode ter, né? Nós até chegamos a comentar isso num programa, numa edição anterior do Repercute, em especial na discussão sobre a aprovação do PNE, né, o quanto a comunidade, os movimentos sociais haviam ficado chocados, né, diante daquela batalha, onde se esperava, por exemplo, um enfrentamento muito maior contra a questão, né, das causas da comunidade LGBT, e esse setor, em especial mais fundamentalista, conseguiu avançar tanto na discussão, no embate ali da aprovação do PNE, que a própria questão de gênero, do debate de gênero, foi retirado, né, do Plano Nacional de Educação. Quer dizer, há todo um movimento, né, que acaba de maneira direta, como você colocou nesse exemplo, ou às vezes indireta, pautando esse debate, né, ou de alguma forma, pelo menos, distorcendo um pouco essa discussão. Agora, como é que vocês acreditam que a forma como isso vem sendo debatido nessas eleições podem ou não impactar, né, o movimento nesse próximo período? Olha, eu não estou muito otimista. Eu vivo... E olha que eu sou um cara entusiasmado, não sou pessimista, mas nós temos um cenário cada vez pior. Nós temos candidaturas que deveriam ser candidaturas, que são candidaturas de partidos da esquerda que deveriam estar próximas às pautas dos movimentos populares, fazendo negociações e assumindo posturas que vão de encontro a tudo que nós... a tudo que nós somos contrários. Enfim, são posicionamentos que são contra a união... o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, que são contra a legalização do aborto ou descriminalização do aborto. E, enfim,
nós vivemos um cenário que parece que o nosso lado está mais enfraquecido. Parece que estão contando de fato que vamos fazer uma política que o voto de cabresto que eles têm é o voto da comunidade que é menos politizada, que tem menos formação política e que estão dentro desses curraizinhos, infelizmente, das igrejas evangélicas. Sim. É um cenário tenebroso. É porque a gente vê, através das coligações que aconteceram já nas últimas eleições, que isso prejudicou muito o movimento social LGBT, no sentido de que as ONGs tiveram menos repasse de verbas, projetos de prevenção a HIV/AIDS e outras doenças também tiveram menos incentivo. A gente vê um cenário tenebroso, acho que nesse sentido também, porque é um esmagamento do movimento, né? Talvez não seja de forma direta, mas indiretamente eles cortam todas as possibilidades que tem de a gente se movimentar, de a gente estar visibilizando a causa, de estar atingindo as pessoas, auxiliando elas, seja na questão de saúde, segurança pública, que é um trabalho de formiguinha, mas que faz toda a diferença, né? Às vezes é o único local em que a pessoa pode conseguir uma ajuda, um contato, ou às vezes até mesmo um ombro amigo para estar conversando sobre a sua situação que dentro da família não vai ter. Então eu imagino que o que pode acontecer com a gente, o pior da situação, seria esse esmagamento do movimento através dos cortes de projetos que a gente tem acesso, né, até então, entre outros cortes que podem acontecer no sentido dos direitos que a gente já conquistou através do STF, que podem ser revogados, ou pelo menos essa é a intenção de alguns candidatos, né? Quando um candidato se propõe na televisão a fazer um plebiscito para acabar com o casamento civil, isso pra gente não tem nada mais do que absurdo, porque é um direito que a gente conquistou, deveria ter conquistado pelos parlamentares, porque são as pessoas que a gente votou, que a gente colocou como nosso representante, não estão ali efetivamente lutando pela gente, mas que através do STF a gente conquistou e pode, por causa de um governo ou de outro, perder, né? Na mesma proporção em que cresce também esse discurso, né, moralista, né, principalmente o discurso da moral cristã, o discurso, né, dessa família, né, do formato de família tradicional que a sociedade defende, entende e tal. E isso podendo, inclusive, impactar não só nessa esfera, mas em outras questões também, né? A gente vê, por exemplo, nesse último período, como esses setores mais reacionários reagiram à própria iniciativa do plebiscito popular, né? Quer dizer, quando você fala em mudar a regra do jogo, em mudar a regra do sistema, dizer que o que está lá não nos representa, da forma como está não nos representa, isso tudo acaba se misturando também, né? As pautas se misturam e você vê uma articulação desse discurso extremamente conservador vindo cada vez com mais força, né? Qual a alternativa dos movimentos sociais nesse momento para resistir, né, a essa onda conservadora que parece que vem ganhando força no Brasil? Olha, nós acabamos de sair de um congresso da ABGLT, da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, e nós não temos um planejamento de como é que nós vamos fazer esse enfrentamento, além do que a gente já vem fazendo incidência política, negociando com quem nos representa de fato, que é uma minoria. Nós não temos uma estratégia muito bem definida. E como é que nós faremos esse enfrentamento? Nós precisamos fazê-lo, é claro. Voltando até o que tinha falado antes, ao mesmo tempo que o movimento social que trabalha com as nossas pautas é sufocado, a gente vê o incentivo como de algumas iniciativas de financiamento das comunidades terapêuticas com dinheiro público, com financiamento público, que são verdadeiros campos de concentração. Essas comunidades terapêuticas, elas são geralmente de alguma organização religiosa e com dinheiro público estão fazendo um processo de tortura a travestis e transexuais que têm suas cabeças raspadas, que são obrigadas a se converter, que senão não participam, não utilizam de um equipamento que está sendo financiado com dinheiro público. Isso também é uma questão importante, Ju. Fala um pouquinho mais para a gente. A visão do movimento sobre, né, o projeto polêmico que tramitou tempos atrás da cura gay.
Eu acho que nesse sentido a gente conseguiu agregar mais pessoas da sociedade em geral, não só o movimento LGBT se mobilizou, mas a gente teve ajuda do Conselho Federal de Psicologia, foi fundado também a partir desse processo o movimento pelo Estado Estratégico, o Movimento Estratégico pelo Estado Laico. Então a gente conseguiu, graças a esse absurdo que aconteceu, né, lá em Brasília, agregar outras pessoas nessa luta, porque a questão da sexualidade já foi retirada da Organização Mundial de Saúde como doença, né, isso na década de 90, e já não é considerada doença. Então, perdeu-se o termo homossexualismo, se tornou homossexualidade, que é o termo correto, né, mesmo que a Folha de São Paulo não admita. Então, assim, a gente consegue, com esse absurdo, agregar outras pessoas e nos mobilizar de uma maneira mais concisa e continuar nesse movimento. O MEL persiste, então, aí nessas eleições também está atuando nesse sentido. E a população em geral também acabou vendo que isso era um absurdo, né? Porque não existe lógica, né? Não existe lógica em você retornar um debate que já foi feito, em estudos que já foram feitos, em análises que já aconteceram. Isso é um retrocesso que não cabe para ninguém hoje em dia, né? Chega a ser um debate medieval, na verdade. É um debate medieval. Quando você opõe, né, religião e ciência e passa a tratar aquilo, né, como duas verdades absolutas que estão em conflito, na verdade nós estamos regredindo aí pelo menos uns 500 anos na nossa história, para mais, num debate de perseguição, de todo esse obscurantismo, inclusive, né, que faz com que muitas pessoas, inclusive, não conheçam, não participem, não queiram se envolver, porque já tem uma imagem pré-formada ou pré-concebida né, dos movimentos, em especial do movimento LGBT. O saldo foi positivo, né? Foi apoio da sociedade. Sim. E a psicóloga que hoje é candidata a deputada federal foi cassada. Foi cassada, não tem mais o direito de exercer a sua... Ela é graduada em psicologia, mas ela não pode mais atuar profissionalmente. A gente não conseguiu fazer isso com Malafaia ainda, mas a gente já conseguiu isso. E Rosângela Justino, que é a mãe da tese dessa teoria da cura gay. E essa também já foi banida da psicologia. Graças a Deus. Né, felizmente o tempo correu rápido aí, né, certamente a gente teria vários assuntos para abordar, mas eu queria aproveitar e deixar aberto esse minuto final que nós temos no nosso programa, para vocês fazerem também esse chamado, né, para que as pessoas se engajem de fato no movimento, né, as pessoas que estão nos assistindo, em especial gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, que estão nos vendo nesse momento, possam se engajar de fato na luta, né, da comunidade LGBT. Bom, começo? Primeiro, dizer para a comunidade LGBT, não só a comunidade LGBT, para os nossos aliados e aliadas, pessoas que estão junto conosco, enfrentando diariamente a lesbofobia, a homofobia, a transfobia e a bifobia, que se aproximem, que denunciem toda forma de discriminação, aquilo que eu já falei, o silêncio ele só protege o agressor, e nós precisamos, de fato, engrossar esse caldo para vencer o conservadorismo de todas as formas. Procure nas redes sociais, procure o Grupo Dignidade, o Dom da Terra, a Associação Paranaense da Parada da Diversidade, e que vocês vão achar, o Transgrupo Marcela Prado, vocês vão achar referências e, enfim, sigam conosco nessa luta. Essa luta não é minha, essa luta é de todos nós, essa luta é de toda a sociedade brasileira, e nós temos que, de fato, acabar com toda forma de violência e discriminação. Acho que é isso, as pessoas elas têm que se sentir seguras e à vontade de procurar lugares em que elas se sintam seguras, procurar ajuda, né? Como ele falou, redes sociais, fóruns de debate, sites, existem várias possibilidades de você poder conversar e minimamente ter um apoio de alguém. Se você hoje em dia não consegue se assumir porque as suas condições não permitem, converse com pessoas, né? Veja possibilidades, conheça as histórias das outras pessoas também. E falo isso também para a população em geral. Conheça a comunidade LGBT, quebre os clichês, né? Esqueça o que você vê na TV. Isso não é a realidade, né? Gay também trabalha, lésbica também paga conta, todo mundo tem uma vida normal, ninguém fica fazendo festa o dia inteiro, né? Então vamos quebrar os clichês, conhecer a comunidade, porque eu acho que assim, a homofobia só se quebra
a partir da naturalização das situações, né? Então, a partir do momento que você conhece uma pessoa LGBT, você vai ver que esse clichê não cabe. Perfeito. Obrigado, Juliana. Obrigado, Márcio, pela participação de vocês aqui conosco. Repercute vai ficando por aqui e até o nosso próximo programa.